A gente vai primeiro explicar sobre como o pH e a solubilidade funciona antes da gente ir para o restante do conteúdo, só para, de novo, garantir que todo mundo vai entender o que a gente está falando sobre. Começando pelo pH, basicamente, que o pH ele significa potencial hidrogeniônico de uma solução, basicamente. Ele é determinado pela concentração de íons de hidrogênio, por isso o nome, e ele também serve para medir o grau de acidez, neutralidade ou de alcalinidade de uma determinada solução. O pH ele é representado numa escala, que essa escala vai de 0 até 14. Ela basicamente mede a acidez e a basicidade de uma solução, igual foi dito anteriormente. Alguns tipos aqui que a gente pode citar, por exemplo, é pH 7, que seria o pH neutro, que é a água, pH maior do que 7, que são as soluções alcalinas, e as soluções ácidas, que é o pH ácido, que é quando ele é menor do que 7. Um exemplo do cotidiano que a gente pode usar para definir algumas coisas do pH são plantas, por exemplo, já que determinados tipos de planta precisam de condições específicas de pH para elas conseguirem sobreviver no ambiente. Um exemplo bem famoso são as rosas, que elas têm um pH bem específico que elas precisam no solo para elas se manterem vivas, basicamente. Mas claro que essa não é a única coisa que o pH afeta, ela também afeta algumas coisas no corpo humano, mas aí já é outro tópico. Mas basicamente é isso. Eu vou falar da solubilidade. A solubilidade é a propriedade física das substâncias que se dissolveram ou não em um determinado líquido. Soluto são compostos químicos que se dissolveram em outras substâncias e solventes são substâncias na qual o soluto será dissolvido para a formação de um novo produto. Os solutos podem ser classificados em solúvel, que são os solutos que se dissolvem no solvente. Pouco solúvel são os solutos que apresentam dificuldade de se dissolver no solvente, e insolúvel são os solutos que não se dissolvem no solvente. Um exemplo desses é a pastilha de vitamina, que quando bota na água ela se dispersa. Bom, uma coisa bem importante se considerar quando se fala de pH e solubilidade são os produtos e como eles interagem, né, os tipos diferentes de produtos interagindo com o pH. Entre eles a gente tem os sais de base fraca e ácido forte, ou seja, sais de ácidos fortes no caso, sais de ácido fraco e a base ser forte. Tem os compostos anfóteros, que geralmente são hidróxidos metálicos. Tem os ácidos fracos sozinhos, no caso, e as bases fracas. Eu vou falar um pouco sobre as junções dos dois, que é os sais de base fraca e os sais de ácido forte, que eles têm uma solubilidade bem maior quando o pH está mais alto, ou seja, quando a situação está mais alcalina. E um exemplo dele é o cloreto de amônio, que contém o cátion de uma base fraca, né? Ou seja, ele vai em meio básico, o OH, que é a parte ácida mesmo, né? Ela vai reagir com NH4+, e vai formar NH3. Isso reduz a concentração de NH4+, nessa solução, que acaba aumentando a solubilidade do sal, ou seja, tira essa parte que pode acabar provocando uma resistência à solubilidade, vai reduzindo ela e faz com que ela possa dissolver melhor. Já o oposto, que são os sais de ácido fraco e base forte, é exatamente o contrário. Eles se dissolvem mais quando, de um jeito melhor, na solubilidade, quando o pH está mais baixo, ou seja, a situação está mais ácida. Um exemplo é o acetato de sódio, que ele contém um ânion, que é o oposto, né? Que é lá no outro exemplo era um cátion, esse aqui é um ânion, de um ácido que ele é fraco. Em esse meio ácido, o H+, ele reage com o CH3COO-, que forma CH3COOH. Isso basicamente remove esse íon da solução, que, de novo, tira essa coisa, vai reduzindo esse íon, e vai deixando a solução bem mais fácil de ser dissolvida nesse meio. Eu vou apresentar sobre compostos anfóteros. Compostos anfóteros são aqueles que eles conseguem se adaptar ao ambiente deles. Por causa disso, eles podem agir tanto como base e tanto como ácido. Isso dependendo, claro, se o nível de pH ou está muito baixo ou está muito alto. Isso é por causa que geralmente eles são hidróxidos metálicos, que em meio ácido eles dissolvem formando o cátion metálico. Enquanto em meio básico eles formam complexos solúveis com oxigênio H-, que no caso seria OH-. Um exemplo disso seria o hidróxido de alumínio, que, caso você consiga ver aqui no lado, ele está fazendo uma conexão entre os múltiplos OH com o alumínio. Então tá, pessoal,
Só para finalizar as variantes, eu vou explicar um pouco sobre os ácidos fracos e as bases fracas, tá? A solubilidade dos ácidos fracos, ela aumenta com o volume do pH, tá? Que basicamente a gente pode usar como exemplo o ácido acético, que tem como sua base, entre parênteses, o CH3COOH, tá? Que aí vai aparecer agora a fórmula inteira, completinha, montada, aí para vocês. E basicamente em pH alto, o excesso de OH- ele consome os íons de H+, o que acaba favorecendo a dissociação do ácido. Então tá, as bases fracas também, a solubilidade delas aumentam com o volume do pH, com a diminuição do pH, perdão. E a gente tem como um grande exemplo que é a amônia, que entre parênteses é o NH3, que também vai estar aparecendo para vocês aí de novo a fórmula dela montada, que basicamente, agora continuando, as bases fracas elas se manifestam em pH baixo, que significa que o excesso de H+, ele reage com a base, que formando assim o cátion conjugado. Essa foi a nossa apresentação. É um conteúdo relativamente curto, mas ainda assim é realmente interessante ver como é que o pH afeta. Então, obrigado pela atenção, obrigado por tudo.